Oi, gente, bom dia para todo mundo. O nosso trabalho de CMT, ele é sobre o material cerâmico usado no tijolo refratário. A nossa equipe, ela é formada pela Rafaela Giacomelli, pela Louise Pacheco, pelo Lucas Ucone e pelo Matheus Bandock. Então, introduzindo aqui para vocês o que são os materiais refratários, né, de primeira. Então, os materiais refratários, eles são um grupo de materiais reconhecidos por resistirem às altas temperaturas ou ambientes severos. Então, ali eles conseguem manter a sua composição, né, sem perder as propriedades. E dentre os materiais refratários, a gente tem os refratários avançados e os refratários estruturais. Os avançados, eles são as peças menores com formatos mais complexos. E alguns exemplos de utilização são em veículos espaciais, em ferramentas de corte e laminação também. Em refratários estruturais, a gente pode classificar em dois grupos, que são os conformados e os monolíticos. E aqui nos materiais refratários estruturais conformados é onde a gente encontra o tijolo, que é um dos principais exemplos desse material. Então, os conformados, eles são aqueles que adquirem uma forma específica através da conformação em prensas hidráulicas. Ou também pode ser em outro processo de formação mecânica, mas principalmente de conformação em prensas hidráulicas. E introduzindo agora qual o material cerâmico utilizado nos tijolos refratários, é a cerâmica avançada, ou também chamada cerâmica de engenharia. E geralmente são materiais com solicitações maiores e obtidos a partir da matéria-prima mais pura. Então, alguns exemplos são os substratos para chips de microprocessadores, cordierita como suporte para catalisador automotivo, ferramenta de corte para usinagem e, claro, né, os tijolos refratários para os fornos. E aqui, para uso doméstico, como churrasqueira, lareira, forno doméstico também pode ser, os tijolos refratários utilizados, eles são compostos por argila, contendo principalmente a alumina e a sílica, que esses elementos eles são capazes de suportar altas temperaturas, né? E enquanto a alumina ela tem qualidades reflexivas, a sílica é um excelente isolante térmico. Então, quanto mais alumina presente na mistura, maior é a temperatura que o tijolo vai conseguir suportar, né? O que é imprescindível para uso industrial, principalmente. E, claro, mais cara vai ser a peça também. E só um a mais, que seria mais uma curiosidade, a sílica ela vai apresentar uma tonalidade mais acinzentada para o tijolo, enquanto a alumina ela traz um aspecto mais amarelado também para a aparência dele. Boa, então agora que a gente já viu o que são materiais refratários ali com a Rafa e quais são essas classificações dentre esses materiais cerâmicos, agora a gente vai falar um pouquinho quais são as propriedades que esse material tem e que ele necessita para aplicação, né? Então, as propriedades dele são basicamente essas que constam aqui no slide, então estabilidade ou choque térmico, baixa condução térmica e elétrica, né? Então, ele não conduz muita energia, tem essa baixa permeabilidade, então é meio permeável à água, né? Então, não é permeável à água, né? Então, estabilidade química, então ele possui estabilidade ali na sua composição química. Alta refratariedade, né? Então ele também tem uma estabilidade mecânica e estabilidade dimensional. Isso quer dizer o quê? Que quando a gente aquece o material, ele não dilata. Então, esses são as principais aí propriedades que a gente vê nesse material. E aí a gente pode constar ainda que esses são materiais, eles resistem a altas temperaturas e ambientes severos, né? Então, essas cerâmicas refratárias que a gente fala, e como já foi falado em todo esse processo aí dos slides, né? Boa, e quando a gente fala de exemplos aí, a gente pode, materiais que poderiam ser utilizados nessa aplicação, né? A gente fala da argila refratária, que ela tem um baixo custo, então ela
promissora por causa disso, né? Aí existem aqueles que têm base de cromita, então são refratários de cromo magnetiza. Então eles são utilizados quando a gente tem que utilizar em fornos de elevada temperatura. E a gente tem os refratários de zircônia, né? Então, eles são quando precisa ali nos fornos metalúrgicos e fornos para a indústria de vidros, né? E ainda a gente, além disso, a gente tem os metais refratários. Então, eles têm um ponto de fusão muito alto, uma resistência muito grande, uma dureza muito grande, né? Então, a gente pode citar dentro dele o tungstênio, um tântalo e o molibdênio e o nióbio. Então, principalmente, a gente consegue ainda, além de todas aquelas outras aplicações que foram comentadas ali no próprio tijolo, a gente consegue fazer a aplicação em indústrias petroquímicas, siderúrgicas, produtoras de cimentos, alumínios e vidros, e também utilizado muito na fundição. Então, está encontrado bastante em estufas, caldeiras e churrasqueiras, né? E diversos tipos de forno. Então, aqui a gente fala bastante em fornos, né? Então, basicamente isso, assim, era um pouquinho das propriedades e da aplicação desse material e principalmente voltado ali ao tijolo, né? Oi galera, aqui é o Luca. Então eu vou explicar para vocês como funciona, como é obtido o produto, explicar as etapas para vocês. Então, primeiro começa com a extração da matéria-prima, né? E a argila, que é a matéria-prima utilizada para a produção de cerâmicas. E a argila normalmente ela é encontrada de forma bem abundante na natureza, principalmente na bacia de rios. E ela é extraída com o auxílio de retroescavadeiras e elas são transportadas até as cerâmicas em caminhões de caçamba. Depois então acontece a estocagem da argila para segurar o abastecimento da cerâmica, para garantir o andamento da produção. E a argila é descarregada pelos caminhões e ela fica armazenada a céu aberto, próximo ao local de produção. Depois então começa o destorroamento ou moagem, que é um processo realizado para quebrar a argila em partes menores, para que os grãos eles fiquem mais homogêneos e compatíveis com o caixão alimentador. E alguns casos onde se processa a matéria-prima via seco, eles utilizam o moinho para reduzir as pedras a pó. Então, depois dessa parte, a gente vai para o caixão alimentador. Então, depois do processo de deixar a argila em brita, ela é levada para o caixão alimentador e ela tem o objetivo de controlar a quantidade de massa argilosa para ser processada nas etapas posteriores. Depois dessa parte, a gente vai para os desintegradores, que são equipamentos voltados para trituração daqueles torrões provenientes do processo de alimentação. E essa etapa também ajuda a massa a ficar mais homogênea. Aí depois acontece a mistura, né, entre argila e água, que é uma das partes mais ideais para a produção dos tijolos. E depois a gente passa para a laminação. Aí na laminação é utilizado sempre uns rolos para a argila ficar compactada e eliminar todo o ar que tá misturado ali. Daí a argila começa a ficar um pouquinho mais densa. E também ainda eles eliminam as pedrinhas menores e outros materiais que podem deixar algum defeito ali nos produtos, né? Depois então a gente passa para a extrusão. Então depois da laminação, a massa ela é encaminhada para a extrusora. E nesse equipamento a argila ela é forçada por um rosca sem fim, né? Que é um pistão, para que ela passe em um molde definido de acordo com o tipo e o formato do produto que vai ser produzido. E assim forma uma coluna contínua para posterior corte. Daí a gente vai para o corte. Então a parte do corte ela acontece que após a extrusão as peças elas passam por esse processo, sendo a coluna contínua conduzida feita por uma esteira, né? Então onde os fios metálicos eles vão realizar o corte das peças em dimensões que já estão pré-estabelecidas, determinada pela norma BNT que existe no setor.
Então a gente passa para secagem depois. Então o processo de secagem ele antecede a queima e ele é só utilizado para tirar, como o nome já diz, né, para retirar o excesso de água, né, que é utilizado durante a fabricação, né, que tem a mistura. Então essa parte é importante e ela precisa ser bem observada para evitar defeitos nas peças. Então a gente vai para a queima, que é a penúltima parte. Então depois da secagem, as peças elas são encaminhadas para os fornos em temperaturas a mais ou menos 750, 800 graus. E esse processo de queima ele proporciona o tijolo cerâmico com um aumento de massa específica e resistência. E a última parte é a inspeção, né? Então, após a queima, os tijolos eles são inspecionados visualmente para retirar dos lotes produtos defeituosos. E por último, os produtos eles são só armazenados no estoque, enquanto eles resfriam a temperatura ambiente, para depois ser carregado, né? Então é basicamente esse todo o processo de obtenção do produto. Então, eu vou trabalhar um pouco agora sobre a última questão, que seria quanto ao seu processamento. Esse material se funde e, se sim, quais as suas temperaturas de transição. Então, vamos lá. Um pouco antes de falar sobre o seu ponto de fusão, eu vou falar sobre a refratariedade, que é o indicador da capacidade desse material de resistir a altas temperaturas sem se fundir completamente. Então, como a gente está falando aqui sobre o material refratário, ele, diferentemente de outras composições, que são composições únicas e tem um ponto de fusão constante, o material refratário ele tem uma composição heterogênea. Então a gente vai ter grãos ali de várias composições diferentes, e logo eles vão ter várias temperaturas de fusão diferentes, né? Então não é possível falar um valor de fusão constante. A gente vai ter um valor de fusão para cada componente que estaria dentro do material refratário. Então a gente vai ter ali, por exemplo, só sólidos com ponto de fusão a 800 graus, enquanto a gente pode ter outros sólidos com ponto de difusão a 2.000 graus, 2.500 graus. É uma boa maneira de pensar isso, né? Por exemplo, nas construções tem aqueles blocos de concreto que tu vê vários grãos maiores, né? Acho que aquele é mais visual. Não sei dizer se ele é heterogêneo ou não, aquela composição química, mas eu acho que é mais visual de você ver e pensar que cada grão daquele que forma o tijolo pode ser uma composição química diferente. Então, logo não vamos ter um mesmo ponto de fusão, né? Então, o que a gente usa para substituir esse ponto de fusão, já que não dá para encontrar ele, né? Já que não é constante? A gente acaba usando a temperatura de amolecimento, que não necessariamente é quando tem o ponto de fusão final, mas ele está ali num ponto que ele já entrou no seu amolecimento. Ela é determinada pelo ensaio do cone pirométrico equivalente, que foi determinado aí na norma ABNT-NBR 528/2014, e ela é basicamente um ensaio de comparação, né? A gente vai ter ali um cone padronizado, que a gente sabe o ponto de amolecimento dele, e depois ele vai ser comparado com outro cone que não se sabe o ponto de amolecimento ainda. Então é feito aquecimento dos dois, visto o ponto de amolecimento que já é conhecido em um deles, depois é calculado o ponto de amolecimento do outro, que não é conhecido, né? Sobre esse ponto de amolecimento, eu procurei bastante e não tem um valor exato, já que cada fabricante acaba variando um pouco a composição química do seu refratário, então a gente não tem como falar, por exemplo, tantos graus, varia de cada fabricante, mas pelo que eu procurei, assim, a média é entre os 1.800 graus Celsius a 2.000 graus Celsius. Muito obrigado pela atenção de todos. Se tiverem qualquer eventual dúvida, tem ali a disponibilidade de mandar mensagem pelo Moodle ou pelo grupo no WhatsApp, né? Muito obrigado.